Fala, Tia Inter, beleza pura? Chegando com os destaques desta quarta-feira para a gente falar sobre os assuntos de momento do Inter. É claro que a gente começa, recuperando a entrevista exclusiva do candidato de oposição, candidato pela Chapa 2, Roberto Melo. Ele foi sabatinado hoje pela manhã aqui no Fala Colorado. Recebi na semana passada, na estreia do programa, o Alessandro Barcelos, candidato de situação, e hoje o candidato Roberto Melo então falou com a gente. Algumas das principais bases da sua plataforma de governo foram bastante destrinchadas na entrevista. Eu aproveitei para falar bastante sobre os principais temas que têm sido abordados pelo Melo, porque fiquei com a sensação de que nas entrevistas anteriores estava um pouco en passant, né? E assim a gente pôde entender mais qual seria e qual será a função do Delcir Sonda, por exemplo, que é um dos argumentos muito usados pelo Melo, né? Como o seu grande aporte financeiro da campanha, o Sonda vencendo, vamos dizer, a carteira da campanha, né? O fiador da campanha e de uma eventual governança. Só que neste caso ele não seria só aquele mecenas, o cara responsável pelas transações como ele já for outrora. Ele seria também um vice-presidente no Conselho de Gestão e aí fica bastante oblíqua, por momento, as limitações e a função do Delcir Sonda dentro deste papel. O Melo tratou de esclarecer para a gente que ele, enquanto integrante político, teria uma compostura diferente do que aquele investidor que trouxe D'Alessandro, Arangues e tantos outros, né? Teria um outro tipo de papel, assim como não teria interferência em eventuais escalações como haveria de ser. Ele faz questão de frisar isso. Também falamos muito sobre o suporte e a ressignificação dada à categoria de base. O Melo bateu muito na tecla, né, de que o Alessandro Barcelos prometeu um aproveitamento de 40% mínimo da categoria de base do Inter e não cumpriu. E esses dados são fáticos, né? E aí o Melo vem falando muito numa construção do CT, a partir de janeiro, com um aporte financeiro vindo de iniciativa privada do próprio Delcir Sonda e das verbas que o Inter tem para receber. Seria já imediatamente a partir de janeiro de 2024, seria a prioridade 1, por assim dizer. Depois ele não falou de nomes como eventuais contratações, mas se especula que o Daverson é um jogador que agrada não só o Melo, mas também o Alessandro Barcelos. O Cuiabá trabalha a partir de 20 milhões para negociar o Daverson. Esse valor pode ser talvez até mitigado a depender do interesse do jogador. É claro que o Inter não deve ser a preferência do Daverson, porque o Grêmio tem interesse e joga uma Libertadores. O Inter dificilmente vai jogar, né? Porque o São Paulo pode ter interesse no jogador, enfim, né? Outros clubes com uma vitrine um pouco mais atraente para o atleta. Mas, se o Inter tiver a condição financeira, um projeto para apresentar, é um jogador que viria para ser titular ao lado do Ener Valencia, deslocando o Ener para aquela função de segundo atacante que ele jogou lá na Turquia, ou por vezes também, né, quando o Valencia não puder ser este camisa 9, o Daverson entrar na equipe. Lembrando que o Inter tem pelo menos 9 jogos na temporada que vem em que não vai poder contar com os seus jogadores selecionáveis. A Copa América lá dos Estados Unidos vai levar o Rocher, vai levar o Ener, vai levar o Arangues muito provavelmente, e talvez até outros jogadores que eventualmente possam ser convocados. Outra situação bastante abordada na relação da governança eventual do Roberto Melo é a não confirmação, mas o interdito, né, de que de fato o D'Alessandro e Abel Braga, assim como Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, possam figurar na sua governabilidade. Abel e a D'Alessandro, especialmente dentro do departamento de futebol. Ele também não respondeu, mas deixou no interdito que não terá a figura do vice-presidente político de futebol. Função essa que já foi até exercida pelo próprio Melo, né? Ele fala muito na profissionalização e por isso eu entendo remuneração para cargos específicos e não cargos políticos, né? Então não deve ter a figura do vice-presidente, ele não confirma, mas também não nega, né? Mas inclina o seu discurso a isso. Teria o D'Alessandro e o Abel Braga. Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Marcelo Medeiros são tidos aí como mentores de outrora da chapa de Roberto Melo. Para conferir essas e outras situações, assista na íntegra a entrevista com o candidato Roberto Melo, assim como o candidato Alessandro Barcelos. Assim também você poderá tomar a sua decisão, você que vota, né, e você que não vota, para fazer a sua campanha nas redes sociais. Nós prestamos esse serviço de utilidade pública de caráter jornalístico. Ainda falando de Inter, René subiu ao campo de treino de novo e isso faz aumentar as chances dele figurar no time titular contra o Red Bull Bragantino. E a boa notícia desta quarta-feira, é claro que tem que ver a evolução da lesão no decorrer da semana, tem um chão pela frente ainda,
contenda, mas com a permanência do Johnny, do Enner e do René no time titular, o Inter dá uma encorpada para este importante jogo da temporada, tendo o provável time aquele que a gente vem desenhando: Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Pedro Henrique e Ener Valencia. Este é o provável time para encarar o Red Bull Bragantino. E o Inter destacou hoje na sua rede social um presente dado a um torcedor ilustre do Colorado, o zagueiro uruguaio do Barcelona e da seleção, Ronald Araújo, que recebeu direto das mãos do nosso goleiro Sérgio Rocher uma peita bonita do Inter. Quem sabe um dia a gente vai ver ainda o Ronald Araújo, que é doble chapa aqui da fronteira, com a camisa colorada. Eu pilho, hein? Vem com a gente, se inscreve no canal e vai malandra.